Seja bem-vindo, comandante! Mais uma aula do nosso curso SAF, Semente, Árvore e o Fruto. E então, a nossa 11ª virada de chave, coração versus cérebro. E aí, comandante, como é que estamos na nossa jornada? Bom, falando em mais uma chave, então em mais um código, em mais um driver para você virar, chegamos aí a um dos mais importantes também. E é importante você entender como que funciona a questão do coração e do cérebro. E você vai entender também que um quer boicotar o outro. Então, vamos falar assim um pouco de conceitos, né? Mas assim, os conceitos da forma como a gente está encarando cada uma das coisas aqui nesse curso. E para a gente, então, o cérebro é simplesmente uma central de comando do corpo físico. Ou seja, todas as programações que você precisa para cuidar desse veículo biológico, elas estão no teu cérebro. É como se fosse o sistema operacional para o seu corpo funcionar. E para a gente aqui, o coração, eu até rio porque é uma metáfora muito simples, mas é muito completa. E ela explica muito bem. O coração simplesmente é o walkie-talkie para a gente falar com Deus. O que quer dizer isso? Que de todos os órgãos que a gente tem no corpo físico, o coração é o único que tem a conexão energética para você falar com tudo aquilo que é da eternidade, vamos colocar dessa forma assim. Então, na própria palavra, né, a própria Bíblia diz que, antes de tudo, né, guarde primeiro o seu coração, pois dele provém as fontes da vida. Em que sentido? Justamente em relação a essa conexão que você tem do seu corpo físico com todo o mundo, com todo o universo energético, né? Se a gente colocar dessa forma, que é da onde provém a nossa origem divina. Então, toda vez que você é guiado pelo teu cérebro, você vai viver de condições. Ou seja, é simplesmente uma vida analítica. Então, o teu cérebro, ele funciona de uma forma lógica. Ele faz conexões baseadas nas regras e nos aspectos materiais, vamos colocar assim. Então, teu cérebro nunca vai conseguir conceber uma coisa que está além daquilo que é material, além daquilo que está, vamos dizer assim, que foi detectado, que foi estudado pelas percepções humanas. Então, quando alguém fala que é ateu, na verdade é simplesmente porque essa pessoa ela não conseguiu fazer uma conexão através do coração, ou não conseguiu perceber ainda, e simplesmente ela analisa o mundo dela através dos sentidos, vamos dizer, dos 5 sentidos que o corpo humano tem. E quem faz essa análise e monta um panorama do que ele considera que é a realidade é o cérebro analítico e lógico que ele está usando. E quando você é guiado então pelo coração, você literalmente vai conseguir viver uma vida para a eternidade. Você começa a entender, né, quando você abre esse canal, e a gente vai falar um pouco disso, quando você expande, né, na verdade todos temos, e você vai entender já já, mas quando você expande e faz a conexão, e você faz a sintonia correta, aí sim você vai começar a receber as provisões divinas. E como que começa a funcionar isso, né? Então, o coração, ele tem a capacidade, como um grande aparelho sintonizador de frequência, ele tem a capacidade de conectar com as energias, como eu falei antes, e tudo aquilo que é do reino.
Então, literalmente, seu coração é que ele é o único órgão capaz de escutar a voz de Deus. Então, o Espírito Santo fala com você não é através da mente, não é através de nenhum outro órgão, é através dessa capacidade que teu coração tem de conversar energeticamente. E com isso, para você evoluir nessa jornada da semente ao fruto, você tem que ter um coração alinhado. Aí você me pergunta, mas alinhado, Martinati? É, alinhado com o seu propósito. Então, a partir do momento que você percebe como as coisas funcionam e que não adianta tentar resolver coisas que estão além do seu alcance, usando a força do seu braço, usando a sua lógica, a sua inteligência, você vai entender que o único jeito é entregar nas mãos de Deus. Como que você faz isso? É se comunicando com Ele através do seu coração. Então, para você conseguir, e aí eu te falo como se fosse literalmente um rádio ou uma TV, para você conseguir sintonizar o canal de Deus, você tem que estar vibrando na frequência que Deus está. Você tem que estar nas frequências superiores, vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque o seu coração, assim como uma TV que fica ligada o tempo todo, ela está sempre sintonizando alguma coisa. E se não está sintonizando as frequências superiores, ela está sintonizando as frequências de baixo. E o que vai passar nessa TV? Tudo aquilo que é referente à frequência que você está sintonizando. Então, você precisa literalmente, para conversar com Deus, para acessar a providência divina, higienizar o seu coração constantemente. E como que você higieniza o seu coração? Lavando com água da fonte. Né? E que fonte é essa? É a fonte de tudo aquilo que é do reino de Deus. E para quem conhece bem a palavra, sabe que lá diz para você ter cuidado com o coração enganoso, né? Com as coisas que vêm do coração. E aí, esse cuidado, ele na verdade não quer dizer para você não escutar seu coração. O cuidado é no sentido de você, como comandante, ir lá e ajustar a posição aí de sintonia do seu coração e estar em frequências mais altas, estar em frequências do reino. Por quê? Porque se você escutar outras pessoas, se você andar frequentar lugares ruins, andar perto de pessoas ruins, de pessoas de baixa frequência, o seu coração ele vai se sujar e vai se contaminar. E aí ele se torna enganoso. E aí você me pergunta, mas ele é ou não é enganoso, Martinati? Ele pode ser enganoso e ele pode ser a solução de tudo na sua vida. Por quê? Novamente, se você sintonizar com a frequência do alto, você recebe o que é do alto. Se você sintonizar com as frequências baixas, ele vai ficar enganoso. E quando que o coração é enganoso? Ele é enganoso quando ele está com raiva, ele é enganoso quando ele tem rancor, ele é enganoso quando ele tem ódio, e ele é enganoso quando ele está amargurado. Então, quando ele tem esses sentimentos ruins e baixos, com certeza ele vai te levar para uma situação ou para um caminho que não vai ser aquele que é seu por direito, próspero, né? Que é iluminado, que é de sabedoria. Ele vai te levar para o outro lado, porque ele está sintonizado com isso. E aí a gente tem uma questão muito importante que diz o seguinte: somente a paz que excede o entendimento consegue resistir a qualquer crise. Então, sabe quando você está uma pilha de nervos, como a gente costuma dizer, e qualquer coisa que falam de você ou a seu respeito, não importa o que seja, mas mexe com o seu ego, o seu coração que está cheio de raiva, de ódio, rancor e amargura, por experiências passadas ou por qualquer coisa, ele vai reagir, e vai reagir de uma forma ruim. E aí a gente entra e causa afrontas, como a gente falou antes. Você não tem capacidade emocional para ir para um confronto sadio. E tudo de ruim começa a acontecer. E aí você tem as guerras
generalizadas dentro de casa, fora de casa, pelo mundo afora, no trânsito, porque justamente as pessoas estão sintonizadas no lugar errado. Então, para atingir uma paz que excede o entendimento, não é uma paz humana, não é uma paz que teu cérebro humano, lógico e racional vai conseguir conceber. É uma paz divina. E a única forma de você chegar nessa paz é através do coração. Então, meu amigo comandante, recados importantes aqui, ó. Não exponha o seu coração aos outros. Trate ele como uma das coisas mais importantes. Trate ele como um bebê, que você vai ter o maior cuidado para deixar outra pessoa pegar. Por quê? Porque a quem você expor o seu coração, ele tem a capacidade de mudar a frequência, de contaminar ou de limpar. E é por isso que você tem que ter muito cuidado. Então, o seu coração, ele literalmente é um dial aí para a eternidade, para a rádio da eternidade. E essa rádio, essas frequências, elas têm de tudo. Rádios de glória e rádios de destruição. Vai depender do que você fizer para manter a frequência alta no seu coração. E o mais importante nesse drive, que é o coração versus cérebro, é você literalmente aprender a treinar o seu cérebro para ele seguir seu coração. Ou seja, muitas vezes ele vai entrar num conflito ali, ele vai entrar numa quebra, né? Por quê? Porque ele não vai entender o que está se passando, ele não tem capacidade. Porque as coisas que vêm do reino, as coisas que vêm divina, os milagres, como a gente costuma dizer, eles não são compreensíveis pela lógica. É por isso que a gente chama de milagre. Porque se a gente usar a lógica, né, de Deus, os milagres são as coisas mais normais. O milagre é simplesmente aquilo que a gente não consegue resolver com o cérebro. E quando você conecta o coração na fonte correta, né, você está provido de tudo aquilo que é seu por promessa dele. Então você vai treinar o seu cérebro para seguir o seu coração e não o contrário. E se a gente precisa cuidar de um coração machucado, quais são os remédios que a gente tem que dar para esse coração? Os remédios, meu amigo comandante, são os mais simples, não digo fáceis, mas são os mais simples possíveis. Você vai tratar a raiva, você vai tratar o rancor, você vai tratar o ódio e você vai tratar a amargura. E quando você conseguir tratar esses 4 sentimentos e limpar eles do seu coração, você vai estar na sintonia certa. E aí vem a pergunta que você deve estar até com raiva, com rancor, com ódio e amargurado porque você não sabe a resposta. Eu vou te responder, que eu falei que é simples, mas não é fácil. Como eu faço isso, Martinati? Você deve estar se perguntando. E aí eu te digo, você tem que aprender a liberar o perdão. Respira fundo e você me fala, como perdoar esta pessoa? Como perdoar em função de tudo que eu sofri? Como perdoar? E aí você completa com essa situação. E eu te digo, você não consegue, você vai ter que abrir teu coração e conectar lá em cima. Por quê? Porque à medida que você conseguir se libertar desses sentimentos, você já está vingando. A sua vingança já está acontecendo. E o que significa vingar, né? Usando bem a base dessa palavra. Vingar quer dizer dar resultados. Então, quando você está vingando esse sentimento, significa que o seu coração já deu resultado no sentido de devolver ou simplesmente deixar para lá uma coisa que não te pertence. E você vai se sentir literalmente mais leve. E você aprendendo a perdoar cada vez mais, chega um ponto que você nem vai precisar mais perdoar ninguém e nem nada. Por quê? Porque você atinge um nível de entendimento aonde você simplesmente não se ofende. Essa é a questão.
E aí, comandante, literalmente você vai estar exercendo a sua função. E quando isso acontece, é como se fosse um foguete acelerando. Você está sintonizado literalmente na fonte. Então é isso, meu amigo comandante. Por hoje, né, para deixar para você agora as experiências de como conseguir chegar nessa condição, como eu disse, vamos lá e vamos trabalhar. Então lista aí as coisas que fazem você desconfiar de Deus. Resolva uma por uma para fortalecer essa conexão. Porque se você não está conseguindo isso, se você não confia em Deus, não está conseguindo, não está enxergando essa possibilidade, lista uma por uma. Vai uma de cada vez. E entende por que você não está acontecendo, por que não está acontecendo isso. Por que você está culpando Deus por coisas que muito provavelmente foram escolhas suas, atitudes, situações que você se colocou, mesmo sabendo o risco. E aí você vai dizer que Deus não ajudou? Se ele não ajudou, se ele não entregou o que você queria, é porque ele te deu o que você precisava para aprender. E talvez seja a hora de você treinar justamente o perdão em relação a tudo isso. Resolve uma por uma. Então vamos lá. Segunda, para quem está na frequência do reino, está sob os favores de Deus. É aquilo. Se você sintonizou, você está provido. Você será provido de tudo que você precisa para cumprir a sua missão. Então, se a dificuldade bateu aí e você está na pior situação, você entrega para Deus. Faz uma mentalização para entrar nessa frequência e diga: eu não preciso mais fazer na força do meu braço, pois estou sob o favor de Deus. Não adianta você querer resolver a situação na marra. Se você não tem capacidade, entrega para Ele. Esse é um exercício de fé. Então a fé, vem do seu coração. Tem que treinar isso. E anote aí então 3 coisas que têm te dominado pelo medo e que você vai entregar diante do Senhor. E aí você diz: eu dou tudo, eu confio no seu amor e no seu cuidado, e meu coração é todo seu e eu invisto ele todo na eternidade. Eu dou tudo, eu confio no seu amor, no seu cuidado, e meu coração é todo seu e eu invisto ele todo na eternidade. Você é capaz, meu amigo comandante? Eu imagino que seja difícil ainda, mas faz parte do aprendizado. E como você vem numa sequência, numa crescente, eu tenho certeza que, mesmo que você não consiga cumprir tudo aí, cada dia mais você vai estar próximo da realização dos seus desejos, vai estar virando a chave e vai estar avançando nessa jornada da semente ao fruto. É isso, comandante. Por hoje é só. Muito profundo essa aula. Assiste de novo. Indica para as pessoas que estão amarguradas aí. Compartilha esse vídeo e deixa um comentário que, se precisar, a gente fala mais de pertinho aí. Tá certo? Comandante, mais uma vez, vai cuidar da sua vida. Fui!